Então Jesus, ele veio ao mundo não simplesmente com o propósito de simplesmente ali salvar o mundo, salvar o homem do pecado. Claro, foi sua principal missão, mas dentro disso tudo ele estava pregando o evangelho, ele estava ensinando a palavra, ele estava mostrando algumas coisas que não era revelada aos homens, ali ele revelou aos seus discípulos. E Paulo disse, olha, até antes de Jesus vir, até antes de Jesus se mostrar ao mundo, antes dele se revelar, éramos como meninos, porque tínhamos uma herança, mas éramos limitados. Como assim? Estávamos debaixo da lei. A lei, para quem não sabe, os cinco livros escritos por Moisés, que chama-se de Torá, que é o que os judeus eles acreditavam. E no Antigo Testamento também tem livros proféticos, mas tudo isso aconteceu, tudo que aconteceu foi embasado no livro da lei, nos 5 primeiros livros, toda a estrutura de Israel. Então quando nós vemos diante disso, o que ele queria dizer é que aquele povo ele tinha tudo, eles eram até filhos de Deus, conhecidos como filhos de Deus, só que tinham uma herança que não podia desfrutar, que não podia se manifestar. Aí aparece Jesus e veio para trazer para revelar aquilo que nós tínhamos, para revelar aquilo que eles tinham, que era essa herança espiritual. Então Jesus se manifestou para que o mundo inteiro reconhecesse que poderia ter Deus como Pai, para que o mundo reconhecesse que poderia ter um orientador, um guia diante de todas essas coisas. Então nós sendo revelados por Cristo, sendo chamados por Cristo, sabemos e podemos tomar posse dessa herança, né? Jesus, ele em um capítulo, ele conta ali 3 parábolas, né? Fala sobre a ovelha perdida, fala sobre a dracma perdida e sobre o filho também que se perdeu porque saiu de casa. Então aquele filho que ele fez, ele chegou a uma certa idade, talvez uma idade que ele queria conhecer as coisas da vida, ele queria sair, ele queria curtir um pouco e falou: pai, eu quero... me dá aí a parte que me cabe da minha herança, porque eu tenho que sair nesse mundão, eu tenho que curtir um pouco, eu tenho que descobrir, sabe? Sou jovem, eu nasci, fui criado contigo, só vivo aqui cuidando das ovelhas, cuidando de gado, cuidando de curral, ou cuidando das plantações. Eu não tenho como não sair um pouco para conhecer o mundo, para me divertir. Às vezes o filho sai dos cuidados de seu pai, né? Como nós conhecemos no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então o filho sai debaixo da sombra do pai, deixa de ser guardado pelo pai, ali de receber as instruções do pai, e fala: agora eu vou tomar minha posição, agora eu vou tomar o rumo da minha vida. E ele recebendo, o pai disse: tá bom, livre-arbítrio, é isso que você quer, então beleza. O pai te deu a parte da herança, ele saiu, foi curtir um pouco a vida, e chegou um determinado momento em que tudo aquilo que ele recebeu foi limitado, porque às vezes o Senhor, ele cuida de nós. É claro, Ele está cuidando de nós em determinados pontos da nossa vida, da nossa área. Quando nós estamos crescendo na fé, quando nós estamos buscando alimento em Cristo, buscando crescimento em Cristo, Ele está nos ajudando a crescer, nos ajudando até mesmo a nos desenvolver. Mas só que se nós tivermos imaturos ainda, Ele não pode nos liberar para certas coisas, para certas áreas. Ele não pode nos usar no propósito, Ele não pode nos usar muitas vezes até mesmo no ministério. Ele não pode colocar em nossas mãos algo grande, algo... muitas vezes até mesmo uma bênção financeira, porque às vezes aquilo que parece ser bênção pode vir como maldição em nossas vidas por não sabermos usar. O que foi que ele fez? Ele pegou a herança e era algo muito grande, era algo muito rico. Ele saiu e em alguns meses ele gastou tudo, não soube investir, não soube fazer aquilo render, e gastou com mulheres, com farra, gastou no mundo. E diante disso, o que ele fez? Ele não sabia mais o que fazer, então ele começou a trabalhar. Mas qual era o trabalho que ele conseguiu? Alimentar porcos. Mas chegou um determinado momento da vida dele, um cara que era rico, um cara que tinha de tudo, que vivia nas sombras do pai, ele saiu, ele se desviou, ele deixou a presença do seu pai e foi para o mundo. E chegou num determinado momento que ele estava na lama, estava alimentando porcos. E quando ele começou a alimentar aqueles porcos, ele viu que a sua fome era tanta que ele começou a sentir vontade de comer aquela lavagem, de comer aquele farelo, aqueles negócios que estava dando para os porcos. Ele pensou: nossa, até os jornaleiros, os trabalhadores de meu pai, eles comem do bom e do melhor, e eu estou aqui. O que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu pensei?
mas ainda é tempo, eu acho que ainda dá tempo de voltar lá, eu vou chegar lá diante dele, na sua fazenda, e falar: ah, pai, me aceita pelo menos como um empregado seu, alguma coisa assim, mas eu preciso sair disso, eu preciso retornar. Às vezes nós passamos por processos em nossas vidas que é necessário para entendermos o chamado de Deus para nós, é necessário passarmos por limitações, é necessário passarmos por dificuldade, é necessário passarmos por dores para voltarmos e aprendermos a agradecer aquilo que Deus tem nos dado, aprendermos a agradecer aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que para onde o Senhor nos levou, ou o cuidado de Deus para conosco. Então ele voltou, e voltando para o seu pai, a Bíblia diz que o seu pai estava lá na janela, e eu creio que todas as manhãs ou tarde ele ficava lá naquela janela, sabendo que o seu filho um dia voltaria, sabendo que ele precisaria de seu pai, sabendo que ele se arrependeria. E Deus é da mesma forma, nós saímos, andamos por outros caminhos, né? O chamamos de pai, mas muitas vezes nem o obedecemos, o chamamos de pai, mas muitas vezes nem queremos ouvir qual é a vontade dele para as nossas vidas, pois quando ele revela a vontade dele, a vontade soberana dele para as nossas vidas, nós falamos: não é isso que eu quero. Deus quer um projeto, mas eu quero outro. Deus quer algo ministerial, mas eu quero crescer na minha vida financeira. E nem sempre é assim, né? Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer nos usar numa certa área, você quer crescer em outra área e às vezes não aceita e sai, se perde, mas Deus ainda espera, Deus ainda dá uma chance. Ele ensina, Ele nos ensina nas dores, Ele nos ensina nas provas, Ele nos ensina no deserto. Jesus, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, e assim também nós somos levados para sermos provados. E Deus prova os seus filhos. E se Deus te prova é porque Ele te ama. Se Deus te prova é porque Ele quer o seu bem, é porque Ele quer ver o seu crescimento. Deus não nos cria como filhos mimados, como filhos dependentes o tempo todo. Saiba que aquele rapaz, ele tomou uma decisão, ele resolveu sair, mas ele também teve a decisão de voltar. Então às vezes nós erramos, pecamos, caímos, cometemos um pecado e pensamos em desistir, achamos que Deus não vai mais nos aceitar. Às vezes estamos na igreja, mas não conseguimos mais sentir aquela presença. Estamos na casa de Deus, mas não conseguimos mais nos alegrar com o Espírito Santo. E é isso que o pecado faz, ele tira a alegria da salvação. Quando o salmista Davi, ele orava, ele falava assim para Deus: não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim a alegria da tua salvação. Então às vezes nós perdemos essa alegria, perdemos esse gozo, perdemos esse prazer, porque estamos em pecado. Então se você pecou, se você caiu, se você às vezes até se desviou dos caminhos do Senhor, se você fez algo que não agradou a Deus, é tempo de voltar, é tempo de se reconsiderar com Deus, é tempo de reconstruir a sua vida, é tempo de você parar ainda e retornar e falar: Senhor, eu te quero ainda, Senhor, eu ainda quero mais o teu Espírito, dizer: Senhor, me perdoa porque eu vacilei, Senhor, me perdoa porque eu pequei. Mas Ele quer te fazer crescer. Aquele filho voltou e disse: pai, me aceita como um dos seus trabalhadores. Mas ele disse: peraí, o meu filho voltou, então mata um boi, mata um bezerro, traz um anel, coloca no dedo dele, coloca nele as melhores vestes, porque voltar é sinal de maturidade. Quando nós retornamos, quando nós reconhecemos o nosso erro e voltamos atrás e nos reerguemos, é sinal de maturidade, é sinal de crescimento. Maturidade só se dá após quedas, após perdas, após decepções, após erros. Então se você errou, você pode voltar atrás. Se você errou, você pode crescer, você pode voltar ao Pai, aos braços do Pai, aos braços do teu Criador. Se você se perdeu, ainda dá tempo de você se achar. Isso é maturidade. Às vezes analisamos a história do filho pródigo e nós imaginamos que o filho pródigo é aquele que saiu de sua casa, mas muitas vezes o filho pródigo é aquele que se perde dentro de casa. Porque Jesus continua contando que quando ele volta e o seu pai dá de tudo ali, vem o seu irmão e pergunta: poxa pai, esse menino saiu de sua casa, deixou tudo, pegou a herança, gastou tudo lá e não tem mais nada aqui. E agora o Senhor vai mais, faz tudo pra ele aí, e pra mim nem um cabrito o Senhor me dá pra eu curtir uma festa aí com meus amigos, pra eu matar um cabrito pra comer com meus amigos aí, quem sabe com uma Coca-Cola. Não tinha Coca-Cola naquela época, então talvez seria um vinho, uma água assim ou qualquer coisa. Aí ele fala: filho, receba que tudo que tem aqui é seu.
Agora alegre-se, porque esse seu irmão que tinha se perdido, ele voltou. Esse seu irmão que tinha saído, que tinha se perdido, ele foi achado, ele foi encontrado. Às vezes nós estamos na casa de Deus, nós estamos fazendo tudo certinho na presença de Deus, só que às vezes nós temos vergonha também de crescermos, temos vergonha de desfrutarmos daquilo que o Senhor nos dá. E o Senhor te fez filho, o Senhor te abençoou como filho, o Senhor te deu grandes coisas. Às vezes você fala, às vezes é necessário pecar para ter um bom testemunho. Não, o maior testemunho é você dizer, eu não pequei, eu não caí em certas áreas da minha vida, eu nunca vacilei em certas áreas da minha vida, e por isso eu sou feliz com Deus, e por isso Deus me abençoou. Então desfrute das bênçãos de Deus, desfrute daquilo que o Senhor te deu. Mas se você é esse filho que caiu, que pecou, arrependa-se dos seus pecados, retorne para os braços do Pai e busque essa presença, porque fomos chamados de filho por Deus, chamados de filho. E como isso aconteceu? Quando Jesus vem ao mundo, morre na cruz para resgatar aquilo que se havia perdido, quando ele morre na cruz para perdoar os nossos pecados, e o véu do templo é rasgado de cima a baixo, ele nos diz, agora você pode adorar, agora você pode ter intimidade com Deus, agora você pode falar com Deus, agora você pode chegar diretamente e ter conexão, você pode chegar diretamente e ter intimidade com Ele. Agora você é filho, você pode ser chamado de filho. E como eu posso ser chamado de filho? A Bíblia diz, através de Jesus Cristo. Então há um caminho para chegar-se até a Deus. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega até Deus a não ser por mim. Eu sou o caminho e a verdade. Cristo é a verdade que veio ao mundo para nos conduzir até a Deus. Então, se queremos chegar diante de Deus, Ele é essa conexão. Então, que você saiba que você foi chamado de filho, mas não simplesmente para ocupar um lugar e não entender o seu papel. Você foi chamado de filho, foi chamado como filho, criado como filho, para fazer a vontade do seu Pai.